Conseguiram assistir a live? Tá puxado essa semana, né? Jesus amado. A gente pensa, hoje o pastor vai aqui mais tranquilo. Não, mas eu não tenho culpa, está na palavra, né? Eu não invento nada, né? Nada da minha cabeça assim, está lá na palavra. Eu nem sei ainda o que vamos tratar na próxima semana, agora na quarta. Mas é muito importante a gente poder aprender sobre o que é o reino de Deus. O intuito é que você entenda a diferença do que é o reino e do que é a religião. Quando você entender essa diferença, fica mais fácil. Porque para o reino de Deus entrar, a religião tem que sair. Porque a religião ocupa um espaço muito grande dentro do nosso coração, da nossa mente, do nosso entendimento. A religião, ela se torna um impedimento. Então, se a gente quiser conservar a mentalidade religiosa, não tem lugar para o reino de Deus. E o único jeito de Deus tirar a mentalidade religiosa, irmãos, é chocando a gente, é criando crises no coração da gente. É a gente ler alguma coisa, entender o que a palavra está falando fora do entendimento da religião, e a gente vê, meu Deus, eu estou longe disso aqui. A gente entrar em crise e se entregar diante do Senhor e deixar que Ele vá arrancando coisas que a religião colocou para dentro de nós, e aí entrando no reino de Deus. Amém? Você está entendendo? Amém? Mas está difícil de entender? Não, né? Não, gente, por isso nada mais, da forma mais simples possível, para que você possa entender, para que você possa compreender. Mesmo sabendo que vai gerar uma crise no seu coração, mas isso não tem como escapar. Mas eu vivi em crise também, quando eu comecei a entender o reino de Deus. Eu vivi em crise, eu ficava, meu Deus.
e pedindo perdão a Deus e me arrependendo de coisas que eu fazia dentro da mentalidade religiosa, que eu fui descobrindo que não era evangelho. Então, eu que era pastor, eu acho que o problema é quando é pastor. Eu que ensinava, eu que orientava, eu fui vendo, meu Deus, estava longe. Mas vamos lá. Vamos orar então. Hoje nós vamos falar da parábola da dracma perdida, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 8. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, para que o Senhor venha ministrar o nosso coração através da Tua palavra. Ah, Senhor, nós precisamos entender o Teu Evangelho. Tu mesmo disseste, Senhor, se alguém ouvir o Evangelho do Reino e não entender, vem as aves dos céus e roubam a semente. Senhor, que essa semente não seja roubada, que essa semente possa cair nesse coração como num solo fértil, e possa produzir aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Lucas, capítulo 15, verso 8 ao 10, e nós vamos falar então sobre a dracma perdida. Presta atenção que eu vou fazer perguntas. Vamos ver quem aqui acerta uma resposta. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada? Em algumas versões diz uma candeia. Deixa eu ver o que diz aqui na minha. Acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Esta, quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Do que Jesus está falando? Do que Jesus está falando? Ele começa falando de uma moeda, de uma dracma. A dracma de prata, ela equivalia a um dia de trabalho. Tinha um valor equivalente quase de um denário. Um dia de trabalho. Não sei quanto é o seu dia de trabalho, mas se você perdesse, sei lá, 50, 100, 150 reais, você iria deixar nada? Ou você ia procurar? Ela decidiu procurar. Ela percebeu que havia perdido e ela decidiu procurar. Mas do que Jesus está falando? Jesus está falando, afinal de contas, porque ele começa falando de uma coisa e termina falando de outra. Ele começa falando de um dinheiro que foi perdido, mas quando ele termina a parábola, ele fala de outra coisa. Então a pergunta é, do que Jesus está falando? Ao que Jesus está se referindo quando ele conta essa parábola da dracma perdida? Alguém arrisca uma interpretação do que Jesus está falando? Um cristão desviado. Eita! O que mais? Eu acho que está falando de alguém que se perdeu dentro da igreja. Alguém que se perdeu dentro da igreja. Se perdeu dentro da igreja. O que mais? Vamos lá. Você sabe o que quando a palavra de Deus fala de casa, Jesus contou parábolas a respeito de casa. Ele contou, por exemplo, a parábola de alguém que foi construir a casa. Ele disse: alguém construiu a casa sobre a areia. Depois ele disse que aí veio a chuva, veio os ventos e tal, e grande foi a sua ruína. Depois ele conta de alguém que construiu a casa sobre a rocha. E quando veio a chuva, o vento, não sei o que, a casa se manteve firme, se manteve de pé. Jesus está falando de uma casa? Está falando de uma vida, falando da gente, da como nós edificamos a nossa vida, a responsabilidade que nós temos de edificar a nossa vida. Depois Paulo diz que nós somos a casa do Espírito. Então casa está se referindo a uma pessoa, está se referindo
a nossa vida. Casa pode estar se referindo a um templo, porque a palavra diz que nós somos um templo, que nós somos um lugar onde o Espírito Santo habita. E ele diz assim: vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito? Então a casa, ela está se referindo a uma vida. E ele está dizendo que essa mulher perdeu a dracma e percebeu essa perda e ela decidiu procurar a dracma. Então ela pegou e acendeu uma candeia, acendeu uma lâmpada, acendeu uma luz. A casa provavelmente não tinha janelas, pelo que ela fala, não tinha luz dentro da casa, havia escuridão dentro da casa. E ela decidiu então procurar a dracma, e para procurar a dracma, ela acendeu uma candeia, ela acendeu um lampião. Ela acendeu um lampião e começou a procurar. Só que quando a luz iluminou o ambiente, ela percebeu que a casa estava suja, que havia sujeira. Havia sujeira na casa, a casa estava desorganizada, a casa não estava em ordem. E para encontrar a dracma, então ela pegou a candeia e ela começou a fazer o quê? A varrer. Ela começou a varrer, foi varrendo, numa decisão clara de encontrar a dracma, num persistente, diligente desejo de encontrar a dracma, de não parar até que a dracma fosse encontrada, porque ela sabia que a dracma estava perdida dentro da casa. Amém? Até aqui está tudo bem? Ela perdeu essa dracma dentro da casa, então decidiu encontrar, e conforme ela ia andando dentro da casa com aquela luz, e ela ia limpando, ela ia varrendo e retirando aquela sujeira, retirando a poeira, retirando tudo aquilo que estava impedindo dela ver com nitidez, até que ela finalmente encontrou a dracma e ficou muito feliz, a ponto de chamar alguns amigos para comemorar com ela o encontro daquela dracma. Amém? Tudo bem até aqui? Então até aqui você diria, Jesus está falando do quê? Quem arrisca? Jesus está falando de valores. Valores espirituais. Aí, quando ele encontra essa dracma, que não é um valor baixo, mas que é um valor importante, que é o equivalente a um dia de trabalho, quando ela encontra, ela fica muito feliz e chama as amigas. A questão é que quando Jesus encerra a parábola, ele não encerra falando de dinheiro. Quando ele encerra a parábola, ele diz assim, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aí agora você pergunta, mas o que Jesus está falando então? Começa falando de moeda, começa falando de uma dracma, fala de uma casa que está suja, de uma casa que está desorganizada, e por fim, depois que toda a festa, de toda a celebração, de toda a comemoração, Jesus diz, de igual modo, da mesma forma, desse mesmo jeito, haverá júbilo dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então nós precisamos entender que valores são esses que se perderam dentro de nós. Que valores são esses que se perderam? A forma que a Bíblia interpretou não está errada. De pessoas que estão perdidas dentro da casa de Deus. Mas nós não vamos falar da casa de Deus hoje, nós vamos falar de dentro de você. Dos valores que estavam aí dentro de você e por algum motivo você perdeu esses valores. Esses valores foram perdidos. E a falta desses valores, um dia a pessoa chega à conclusão que esses valores estão fazendo falta na sua vida. Valores espirituais, nós não estamos falando de valores materiais. Porque talvez se fosse valor material, você correndo ia procurar, mas é uma questão
de que em um momento Deus trouxe algo ao teu coração e você, num momento, você entendeu: peraí, eu perdi valores. Eu abri mão de alguma coisa, de algum princípio, de alguma honra, de algum caráter. Eu perdi alguma coisa, eu abri mão de alguma coisa com o interesse, com o objetivo de alcançar outra coisa, mas que para mim ter essa outra coisa, eu tive que abrir mão desses valores espirituais. Eu tive que abrir mão da honra, eu tive que abrir mão de algo que Deus já me deu, de algo que já estava na minha vida, mas que eu almejei, eu desejei, eu cobicei e eu me empenhei em conseguir, em alcançar, em atingir alguma outra coisa, mas que para que eu tivesse essa outra coisa, eu tinha que abrir mão desse princípio. Eu tinha que abrir mão desse caráter, eu tinha que abrir mão dessa joia, eu tinha que abrir mão de um valor que já estava dentro de mim. Amém? Mas no momento então a pessoa entendeu: poxa vida, eu perdi. Mas eu não perdi lá fora, eu perdi aqui dentro. Não foi lá no mundo que eu perdi. Não foi lá na casa do outro que eu perdi dentro de mim. Alguma coisa eu perdi, eu conquistei outra coisa, mas eu tive que abrir mão. É fácil entender ou é difícil? A palavra de Deus, ela diz assim, ela fala sobre unção. A unção é uma das coisas de valor que Deus coloca dentro de nós. Amém? Deus coloca dentro de nós a sua presença, Deus coloca dentro de nós a sua unção. Só que a unção, ela é algo que ela não pode ser corrompida. Ela não pode se corromper. Ou você fica com a unção, ou você fica com alguma outra coisa, porque ela não pode ser corrompida com nada. Então a palavra, ela diz que ela fala que se você, o perfumista, ele preparava o óleo de unção, e se por acaso, num descuido, caísse dentro da vasilha, do frasco do óleo, caísse uma mosca, a mosca que caísse lá dentro, uma única mosca, ela estragava toda aquela quantidade de óleo, ela era corrompida, ela era contaminada, e ao invés de exalar o bom cheiro do perfume da unção, ela exalava mau cheiro de morte, cheiro de coisa estragada. Então ele dizia que era necessário cuidar que não houvesse nada que pudesse contaminar a unção. Ou você escolhe a unção e anda com Deus e abraça aquilo que Deus ia colocando na sua vida, ou você escolhe outra coisa e abandona a unção. Ou você escolhe viver uma vida de obediência a Deus, segundo a vontade de Deus, conforme o querer de Deus, ou você vai abrindo mão de algumas coisas de Deus para conquistar outras coisas que não sejam o que Deus está querendo que você conquiste. Eu lembro que no ano de 2012 foi o ano que eu tive encontro com a presença de Deus, foi o ano que a minha vida virou de cabeça para baixo, foi o ano que eu tive que fazer N escolhas, N decisões, e eu lembro que naquele ano, era ano de eleição, e eu concorri a vereador. Ele disse: não, vai lá, Fernando, ele vai te apoiar e tal, e eu concordei, aceitei concorrer, e lá por maio, mais ou menos, era junho, se eu não me engano, começava as campanhas políticas e tal, mas em maio foi a época que eu tive um encontro com a presença de Deus, foi a hora que deu todo o tilt na minha vida. E aí eu fui, em junho, julho, por aí, eu fui num evento, num congresso de presença, e lá estava o pastor, o apóstolo Fred Berry, não sei se vocês conhecem, Fred Berry, que era lá da igreja de avivamento da Rua Azusa. Não sei se vocês já ouviram falar. O famoso, o histórico, conhecido avivamento que aconteceu na Rua Azusa,
que vinha já por mais de 100 anos, vinha permanecendo aquele avivamento. Esse homem estava lá em Canoas, e teve um intervalo, e a minha caminhonete estava estacionada na porta da igreja, e estava toda adesivada assim. Ele olhou para mim, olhou para a caminhonete, e ele perguntou. Aí perguntou se era eu. Ele falava inglês, eu não falava inglês. Aí eu disse, sim, sou eu. Aí ele pediu que alguém viesse. Alguém, por favor, alguém vem aqui para traduzir, porque eu preciso falar com ele. E aquele homem olhou para mim e disse assim, pastor, você é pastor? Eu disse, sim, sou pastor. Você está tendo encontro com a presença? Sim. Olha só, você vai ter que escolher. Ou você fica com a política, ou você fica com a presença. Os dois não dá. Ou você fica com a presença e cuida da presença e preserva a presença, ou você deixa a presença e abraça a política. Mas um dos dois você vai ter que escolher. Um dos dois você vai ter que escolher. Então, naquele ano, embora já estivesse concorrendo, eu acatei a decisão de priorizar a presença. Aquele ano eu fiz uma boa votação e os entendidos em política disseram: se o senhor vier na próxima vez, o senhor vai se eleger. E todos os anos, desde 2012, então veio 2000 e... me ajuda aí, 12, 4, 16, depois veio outro. A cada vez que tem eleição para vereador, eles me procuram. E eles dizem: pastor, se você for, você consegue se eleger, pastor, o senhor fez tanto voto, alguém que nunca concorreu e tal. Vai, pastor, vai. E toda vez eu preciso responder: não, eu não vou. Porque eu já entendi, naquela vez, no ano de 2012, que se eu quisesse abraçar a política, eu teria que abrir mão da unção. Se eu quisesse seguir uma carreira política, eu, pastor Fernando, estou falando de mim, para a minha vida, amém? Que para mim não servia. Embora tivesse condições de poder eleger, de poder concorrer, de poder ganhar, e talvez eu tivesse já com 2, 3, 4 mandatos como vereador, mas eu não teria mais a unção. Você não consegue entender? A unção custa caro. A presença de Deus custa caro. Para mim ter que abrir mão da presença de Deus e ter que ceder princípios, ceder caráter, ceder honra, para poder ficar com alguma coisa que tem um valor material, mas que não tem um valor espiritual, e do qual, para mim ter aquilo ali, eu preciso abrir mão de ter uma vida com Deus. Então eu preferi a unção e a presença. Amém? No ano seguinte, eu estive visitando alguns lugares. Eu fui num lugar e lá eu retornei e alguém me ligou: pastor, posso falar com o senhor? Eu disse: pode. Pastor, eu tenho uma proposta para o senhor. E naquela época eu estava assim, na capa da gaita. Tinha unção, mas não tinha dinheiro. Tinha unção, mas não tinha recurso. Tinha unção e presença, mas era que nem Elias esperando o corpo trazer a comida e a água que Deus provia. E ele me disse: pastor, eu tenho uma proposta para o senhor. Eu reuni aqui algumas pessoas, eu reuni aqui alguns empresários na cidade, e nós vamos montar aqui um lugar para o senhor. Nós vamos montar uma igreja completa. O senhor vem, nós vamos alugar uma casa, o senhor vai vir com a sua família, o senhor não vai se preocupar com nada. O senhor vai chegar aqui, o senhor vai encontrar a igreja completa, todo salão alugado, cadeira, e vai receber já com 200 pessoas, grupo de louvor, tudo. O senhor só chega, vem e prega, e o senhor vem e faz o que o senhor sabe fazer. E eu disse: irmão, o senhor me desculpa, irmão, eu agradeço muito, fico muito lisonjeado com o seu convite, com a sua proposta, mas eu não posso aceitar. Ele disse: não, pastor, pensa bem, o povo aqui vai cuidar do senhor,
povo gosta muito do Senhor, eles vão lhe honrar, eles vão cuidar da sua casa, vão cuidar da sua família, o Senhor vai ter um bom salário. Quanto que o Senhor quer? Diga um valor que a gente se junta aqui, e o que o Senhor disser a gente consegue. Só o Senhor vir, é só o Senhor dizer sim, e a gente marca um dia, o Senhor vem, desembarca aqui, não precisa nem trazer nada, a casa mobiliada, tudo. Ele disse: não, eu não posso aceitar essa proposta. Ele disse: mas por que, pastor? Porque eu fui aí na cidade visitar um amigo, eu fui pregar na igreja do meu amigo, e eu não posso agora, irmão, fazer isso, porque as pessoas ouviram, gostaram, porque se agradaram do que ouviram, e agora eu traí o meu amigo, traí minha amizade, traí alguém que eu considero meu amigo. Eu vou desonrar a pessoa, não, isso eu não posso, não posso aceitar. Não, pastor, o senhor pensa bem, quem sabe o senhor quer pensar? Pensa bem, pensa mais um pouco, pensa mais uns dias. O senhor não precisa me responder agora, mas é só o senhor me dizer o dia, quando. A gente providencia tudo, passagem de avião, a gente providencia tudo, o senhor não se incomoda com nada, pastor. Eu disse: não tem o que pensar. Não tem. A proposta é muito boa, a proposta é muito tentadora, mas não dá. Não posso aceitar. Por que eu não pude aceitar? Porque eu teria que abrir mão de valores. Eu teria que abrir mão de algo que para mim era caro, que era a unção, porque eu ia corromper a unção, eu ia trair a amizade de alguém, eu ia trair alguém que tinha me convidado para ir lá visitar a sua igreja, eu ia fazer algo, eu ia dar uma de Judas, vamos dizer assim. Eu ia me vender a troca de moedas. E eu sei que se eu topasse, essa pessoa eu ia ser, vamos dizer assim, um escravo dessa pessoa. Daqui um dia ele ia dizer: mas o senhor não pode pregar isso. Agora o senhor não. Entende? Essa pessoa ia ter na mão assim, ó. Porque qualquer coisa, do mesmo jeito que eles me deram aquilo ali, eles podiam tirar. Do mesmo jeito que eu estava avaliando ser mais importante resolver um problema do momento, que era uma questão econômica, mas para mim resolver aquele problema econômico e financeiro, eu teria que abrir mão de caráter. Eu teria que me vender. Eu teria que, sem contar que eu ia ter que chegar aqui, ó, e dizer: irmãos, estou indo embora, tchau, tchau, tchau. Mas como é que fica? Vocês se viram aqui, vou embora. Então eu disse que não. Por quê? Porque eu estaria perdendo valores que já estavam aqui dentro. Agora, e você, na sua vida? Você já teve que abrir mão de valores por alguma coisa que você julgou ser importante? Você já teve que abrir mão de valores, de princípios? Porque com certeza, irmão, você deve conhecer pessoas que não têm princípios. Você conhece alguém que não tem princípio? Você conhece alguém que não tem caráter? Você conhece alguém que a pessoa fala, não dá para escrever? Você conhece alguém que a pessoa te diz alguma coisa, mas entra aqui, sai ali, porque está só falando, porque, não vou dizer que é um papagaio, mas está falando porque tem boca, tem língua, mas que não dá para confiar, não dá para contar. E se você deixar, vai te enrolar e vai te levar junto. Vai te fazer ceder princípios e caráter. Vai te fazer abrir mão de valores de Deus, valores espirituais, por algum prazer, por algum motivo, por algum desejo, por alguma conquista momentânea, passageira, porque a gente precisa entender que as coisas espirituais, elas não são passageiras, elas são eternas. Quando Jesus diz que a gente tem que se empenhar para construir um tesouro no céu, Jesus está falando de princípios espirituais, que são eternos, e que não mudam conforme o lugar, conforme a cultura, não mudam se lá eles são de tal lugar, mas eu sou gaúcho, não muda se eu ir para outra cidade, se eu ir para outra nação. Deus vai continuar exigindo, Deus vai continuar me exigindo que eu tenha valores, que eu tenha caráter, que eu tenha conduta.
que a minha conduta não corrompa a unção. Que eu não permita que a unção de Deus seja corrompida por algum outro interesse, por algum outro valor, por alguma coisa que eu pense que seja mais importante e que eu possa misturar com a unção. Que eu possa misturar com aquilo que Deus me deu. Não tem problema se eu fizer isso. Não tem problema se eu me envolver com isso aqui. Não tem problema se eu ceder um pouquinho aqui, se eu tiver que mentir para alguém, se eu tiver que enganar alguém, se eu tiver que lucrar alguém, se eu tiver que fazer alguma coisa errada. Mas Deus não vai se importar, porque isso aqui não vai me fazer perder a salvação, isso aqui não vai me fazer eu me afastar muito de Deus, eu vou só um pouquinho ali. Mas que preço isso vai custar? O que isso vai custar diante de Deus? Essa mulher decidiu procurar a dracma. Então ela pegou a candeia. A candeia é o quê? A palavra. A candeia é a palavra. Está lá no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você não quer perder a dracma, se você não quer perder valores, mantenha-se próximo à palavra. Mas se você perdeu a dracma, se você perdeu valores, a primeira coisa que você precisa saber, a primeira coisa que você precisa fazer, recorra à palavra. A palavra de Deus é o que vai te confrontar. Busque a palavra, leia a palavra, busque na palavra o que você deve fazer. Desde que a palavra de Deus confronte o teu coração. Desde que a palavra de Deus confronte os teus princípios. Desde que a palavra de Deus, ela traga luz para o teu coração, traga luz para a tua mente, traga luz para o teu espírito. Então essa mulher tomou a palavra, a casa estava escura, a casa não estava iluminada. Ela pegou a palavra e quando ela trouxe palavra, ela viu que havia sujeira. Então a luz da palavra, ela começou a varrer, ela começou a limpar. Conforme você vai buscando a palavra, estudando a palavra, abrindo a palavra, e aí você diz: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma direção. Eu não estou falando de fazer sorteio gospel, de você dizer assim: eu vou ver agora o que Deus vai me falar aqui. Não, eu estou dizendo de um estudo sistemático, de um estudo com princípio, de um estudo onde você está buscando entender isso ou aquilo, aquele outro, como a gente está fazendo nas quartas-feiras, estudando sobre o reino. A gente se expõe ali, a gente se coloca na palavra, a palavra vai de encontro ao nosso coração e vai confrontando aquilo que está dentro do nosso coração, e a gente vai entendendo que algumas coisas que já estavam dentro de nós não está de acordo com a palavra, e aí a palavra vai fazendo a gente ser empurrado para tomar uma decisão. A palavra vai fazendo a gente ser empurrado para decidir: eu vou fazer isso aqui ou eu vou continuar do mesmo jeito? Então você quer saber, você tem que ir na palavra. A palavra vai trazer luz sobre a tua mente, sobre o teu coração, sobre o teu espírito, e o Espírito Santo vai fazer esse trabalho que a mulher fez de varrer. Ele vai começar a ir tirando para fora tudo que não precisa mais estar dentro de você. Tudo que está aí dentro está impedindo que você encontre a dracma. Tudo aquilo que foi se acumulando, e veja que provavelmente não era pouca coisa. Porque ela começou a varrer, ela começou a limpar, ela foi trazendo luz, e foi trazendo, foi vendo que havia sujeira, foi vendo que havia poeira, foi vendo que estava desorganizado, foi vendo que as coisas não estavam limpas, foi vendo que havia necessidade de organizar, havia necessidade de limpar, havia necessidade de tirar a poeira. E muitas vezes, querido, Deus precisa trazer luz para a nossa vida, e para a gente começar a ver: puxa vida, isso aqui não precisa mais estar dentro do meu coração.
Isso aqui não precisa mais estar na minha vida. Isso aqui não precisa mais estar na minha vida. Senhor, agora tem que tirar então. Senhor, eu vou tirar isso aqui, eu vou tirar, isso aqui também vou tirar, isso aqui também precisa ser tirado, isso aqui também, papai, precisando ser limpo. O coração limpo. O coração limpo daquilo que não vai contribuir para a tua vida com Deus. Pode estar cheio de coisas que não contribuem na tua vida com Deus. O que você ama bastante? O que você ama bastante? Sei lá, algum hobby que você gosta demais, alguma coisa que você avalia que seja muito importante e que você gosta muito a ponto de investir. E que você possa olhar para isso e dizer, puxa vida, mas e se eu agora parar de fazer isso aqui e eu me dedicar a Cristo e a sua palavra? Para você ter uma ideia, quando a gente teve esse encontro com a presença, na época, a gente tinha aqui no sítio, a gente tinha 20 e poucas ovelhas, tinha 4 cavalos, tinha 5 cabeças de gado. E aí eu tive que tomar uma decisão. Ou eu fico com esses bichareiros tudo, e aí eu me ocupo só com isso, e aí eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para nada, porque você sabe que quem tem bicho não tem folga, né? Se você tem cavalo, e é você que tem que cuidar, você sabe que todo dia tem que limpar esse trabalhinho, todo dia. Se você tem ovelha, todo dia tem que limpar. Se você não limpa um dia, no outro dia é o dobro do serviço. E se você não limpa 3 dias, aí você não tem mais condições de limpar. Você tem que tirar tudo e botar tudo novo, cama nova e tal. Então eu tive que decidir. E aí nessa época, quando a gente tinha os 4 cavalos, nessa época agora de setembro, era uma época que a gente gastava muito com cavalo, com coisa, porque a gente comprava aquelas coisas tudo que precisava para desfile, comprava cela, comprava roupa e não sei o quê, porque a gente tinha uma ideia, um pensamento de que a gente não podia passar lá de qualquer jeito, então a gente gastava muito dinheiro com isso. Aí um dia eu tive que decidir, Tato vai ficar com bicho, vai ficar com cavalo, vai ficar com essas coisas, ou vai ficar com a presença? Tu vai te preocupar em dar comida para cavalo, para ovelha, ou vai cuidar da tua casa, da tua família? E aí a gente tive que decidir. E a gente decidiu por vender tudo, vende tudo. Ah, mas o senhor sabe que pode fazer dar lucro? Pode, mas se eu fizer dar lucro, eu não saio para mais nada. Vou trabalhar de sol a sol para fazer dar lucro, e aí eu vou enlouquecer com o lucro, porque eu vou produzir isso, porque eu vou produzir aquilo, porque eu vou produzir não sei o quê. Mas eu tive que abrir mão. Bom, então agora eu vou investir no quê? No reino. Na unção. Amém? Você lembra na época do desfile de 7 de setembro? Gastava roupa e camisa, não sei o quê. Aí eu disse, não, agora então eu vou investir no reino. Você está entendendo? O que você ama, que você está assim, ó, dedicado e tal, e põe dinheiro, e aí você olha assim, tá, mas o que eu estou fazendo para o reino? O que eu estou fazendo para Cristo? Eu estou botando dinheiro nisso aqui, mas tá, o que eu estou ganhando com isso? Você lembra que Jesus ele diz assim, ó, que aquelas pessoas que oravam na praça, que jejuavam na praça, e que ele diz assim, ó, já recebeu o seu galardão? Muitas coisas na vida da gente, irmãos, deixa eu ver a palavra certa, não tem um valor espiritual. Só mídia. Hã? É só mídia, é só, sabe, não tem valor. Você não ganha nada com aquilo, mas você está se dedicando, você está se matando, você está pondo força, você está fazendo, gastando energia com alguma coisa cujo a recompensa é apenas ouvir as pessoas elogiando. Apenas as pessoas admirarem você. Aí Jesus diz, já recebeu a sua recompensa. Já recebeu a sua recompensa, não tem outra recompensa. A recompensa já recebeu lá
no Facebook, quando as pessoas disseram, uau, olha só lá, o cavalo do pastor Fernando, acabou, não tem mais nada. Aquela foi a recompensa. Mas Jesus está falando de valores espirituais. De você gastar energia com alguma coisa que é eterna e que não é apenas material. De você gastar força com isso. Aprender de Cristo, aprender da sua palavra e tirar aquilo que na verdade é só futilidade. Essa é a palavra. É só futilidade. Não tem valor. Não tem honra. Não resulta em unção. Não resulta em presença. Porque a questão de Jesus não é que a gente se preocupe com resultado. Essa é a grande preocupação. Qual é o resultado? Não importa o resultado. Importa é se você está fazendo o que Deus diz que você deve fazer. Dá para bugar? Não dá para bugar? Não, mas eu quero resultado, porque a gente está acostumado que tem que ter resultado. Que resultado tiveram os apóstolos? Algum deles encontrou fama? Algum deles encontrou sucesso? Algum deles foi capa nos jornais de época, nas páginas do Facebook? Não. E eles mantiveram o seu coração não corrompido. Você vê que quando Pedro foi pregar na casa de Cornélio, se eu não me engano, estava num outro lugar, e aí ele impunha as mãos sobre as pessoas, e as pessoas foram cheias do Espírito Santo, e havia um homem chamado Simão, o mago, que aparentemente havia se convertido, e aquele homem ficou impressionado com a forma como Pedro impunha as mãos, as pessoas eram cheias do Espírito Santo, e ele vem para Pedro já com alguma moeda, com algum dinheiro, e ele diz: quanto custa para que você me dê essa unção, para que eu possa dar aos outros? Pedro poderia ter dito: uau, estou precisando de dinheiro, eu posso pegar esse dinheiro e investir no reino. Pedro podia ter deixado que o seu coração se corrompesse e podia ter tomado aquele valor, mas Pedro disse para ele: não, teu dinheiro seja para a tua condenação. E repreendeu aquele homem. Eles podiam ter, quando o Sinédrio chamou os apóstolos, quando eles tinham matado Tiago, daí eles prenderam Pedro, daí Pedro foi liberto pela oração da igreja, e aí quando eles foram procurar Pedro, já estava de novo lá pregando nas ruas, daí eles trouxeram eles de volta, e aí eles não quiseram fazer nada de ruim, porque ficaram com medo com a história de que Pedro havia sido liberto da prisão, e eles ameaçaram os discípulos e disseram: olha, vocês parem com esse negócio de falar de Jesus, de falar que Ele é o Rei, de falar que Ele ressuscitou, vocês param com isso, porque nós vamos matar vocês. E aí despediram eles. Eles foram, se reuniram com a liderança da igreja e disseram: olha, eles nos disseram assim, assim e assim. Eles falaram que vão nos matar, eles falaram que vão fazer isso, vão fazer aquilo. Então agora, aí eles tomaram uma decisão. Então agora, ainda com maior intrepidez, ainda com maior coragem, ainda com mais sangue nos olhos, nós vamos continuar pregando, nós vamos continuar anunciando a Cristo, nós vamos continuar fazendo isso, porque nos importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então isso fala de quê? De alguém que não deixou que valores fossem perdidos. E que não colocaram nem a própria vida acima de qualquer coisa. Eles decidiram preservar a unção e seguir firme diante do Senhor. Então nessa noite, nós vamos ver que no final, Jesus diz assim: eu vos afirmo. Então essa alegria que ela teve ao encontrar a dracma, ao encontrar o valor que estava perdido, e que ela chama as amigas para comemorar, Jesus continua. Então Jesus afirma: eu afirmo, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou seja, se algum valor foi perdido, o caminho é trazer luz da palavra e se arrepender de cada
situação que foi te afastando da presença e foi te deixando corromper o teu coração e foi trazendo sujeira para dentro do teu coração e foi fazendo você abrir mão de caráter, abrir mão de coisas que contaminaram o teu coração e que te impediram de se render ao Senhor, abrir mão de outras coisas, e você foi deixando sujeira e mais sujeira e mais sujeira e mais coisas erradas e mais pecado e mais transgressão e menos caráter e menos honra e menos dedicação ao Senhor para se dedicar a alguma outra coisa. Então o caminho é trazer luz, trazer palavra, deixar o Espírito Santo nos confrontar e por fim a gente se arrepender, e quando se arrepender encontrar aquilo que foi perdido. Aí então a palavra diz: haverá festa nos céus, haverá júbilo nos céus, haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos falar com o Senhor? Vamos falar com Ele nessa noite? A pergunta que você tem que responder: o que você perdeu? O que você perdeu? O que se perdeu aí dentro de você? Que princípios você teve que abrir mão? Que honra você teve que quebrar? O que você teve que ceder para chegar em um determinado lugar que no momento você julgou ser mais importante do que o teu caráter, mais importante do que aquilo que Deus colocou dentro de você? O que trouxe trevas e sujeira para dentro do teu coração, contaminando a unção, contaminando a presença? Pai, nós chegamos diante de Ti. Jesus, a Tua palavra nos fala, Senhor, que muitas vezes, Pai, nós perdemos valores, nós perdemos coisas importantes dentro de nós. Muitas vezes, Senhor, nós negociamos o caráter, nós negociamos, Senhor, princípios espirituais, nós negociamos a nossa conduta, nós desonramos a Ti com os nossos irmãos, nós desonramos aquilo que não poderia ser desonrado com o interesse de uma satisfação momentânea, de um prazer momentâneo. Senhor, nós precisamos que a Tua palavra traga luz sobre a nossa vida. Nós precisamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo entre em ação para nos ajudar a varrer para fora da nossa vida tudo aquilo que contaminou o nosso coração,